Of times the day seems long, and trials so hard to bear. We're tempted to complain and murmur and despair. Oh, but Christ will soon appear, or to catch his bride away, and tears forever over. Well, in God's eternal day, it will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. Sometimes the way looks dark with not a ray of light. We're tossed and driven on. No human help in sight. But there is one in heaven, oh, who knows our deepest care. And let Jesus, well, solve your problem. Well, just go to him in prayer. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of his dear face, all sorrows will erase. So bravely run the race.
See Christ. Voltamos em breve com a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Sem dúvida, a Bíblia de Estudo do Expositor é a Bíblia de estudo mais vendida no mundo atualmente, com quase 7 milhões de exemplares vendidos. Quero que você olhe para a tela agora e veja todas as diferentes versões. Temos uma Bíblia no seu idioma e também uma para mulheres e outra para adolescentes. Queremos disponibilizar essas Bíblias para você. Cada um de vocês precisa de uma boa Bíblia de estudo. E agora é a oportunidade para adquirir a Bíblia de estudo mais vendida de todo o mundo. Portanto, não perca esta oportunidade. Todos nós temos passagens nas Escrituras, livros da Bíblia que não entendemos. Mas agora você tem a chance de obter uma Bíblia que vai te explicar quase versículo por versículo. Então não perca tempo, escolha a Bíblia que você deseja, que você precisa e entre em contato conosco. Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Abra comigo, por favor, se você puder, o livro de São Lucas. Lucas, ao qual Paulo se refere ao médico amado. Lucas, que escreveu o livro que tem o seu nome. E provavelmente deu pelo menos uma das palavras mais conclusivas do Evangelho de Jesus Cristo. Lucas capítulo 4:15, e ele ensinou na sinagoga. Por todos era louvado. E chegando a Nazaré, aonde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, e na sinagoga levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu o livro, ele encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restaurar a vista dos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele abriu o livro e deu para os ministros e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E eu quero usar como título, pregando por alguns minutos, o ministério do Senhor Jesus Cristo. O ministério que estabeleceria, libertaria todo cativo. O ministério que transformaria todas as trevas até a luz gloriosa do Evangelho de Jesus Cristo. O ministério do Senhor Jesus Cristo. Baixe sua cabeça. Pai Celestial, te agradecemos hoje pela tua graça. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa nos ungir, para que possamos dar a este povo aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu lhe peço que o Senhor nos unja não somente para pregar, mas unja-nos para ouvir e receber o glorioso Evangelho do Senhor. E eu peço tudo em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. As notícias estavam em toda Nazaré. Estava nos lábios de todas as pessoas desta vila. Nazaré, agora, eu acho que tem 50 mil pessoas, ou perto disto. Naquela época, provavelmente 300 pessoas moravam lá. Está situada lá naquela ferradura da cidade, olha, do outro lado esquerdo. Mas antes era uma ferradura perfeita, e Nazaré estava
na parte de baixo desta ferradura. Se você pudesse subir no topo daquela montanha que fazia aquele círculo de Nazaré, como se fosse uma ferradura, você estivesse de pé, do lado leste, você veria o Vale de Megido, quase tão distante quanto os seus olhos podiam ver. Um dos lugares mais belos agora, eles têm colheitas 12 meses durante o ano. E na distância você poderia ver aquelas águas correntes do Mediterrâneo. Isto era Nazaré. Mas ainda assim, a aristocracia de Jerusalém olhava para ela com um olho de preconceito. Será que algo bom pode vir de Nazaré? Bem, eu tenho uma novidade para você. A maior bondade que o mundo já conheceu veio de Nazaré. E estava nos lábios de todas as pessoas. Jesus está vindo. Todo ouvido ouviu os testemunhos. Ele podia até abrir os olhos dos cegos. Ele limpou o leproso, Ele tocava aquelas pernas mirradas e ouvidos surdos, uma língua que era muda, não podia falar, começava a falar. Ele está vindo, todos o conheciam. Eles o conheciam do tempo que ele era um bebezinho. Eles o conheciam quando 2 anos de idade, seus pais, o Senhor em um sonho apareceu para José e disse: leve-o para o Egito, porque Herodes está tentando matá-lo. Eles o conheciam na sua idade de adolescência, como que ele era favorecido por toda a cidade de Nazaré. Josefa disse que ele fazia arados junto com seu pai, o seu padrasto, vamos dizer assim. Eles o vinham vindo lá daquela estrada de Nazaré com um pedaço de madeira nos seus ombros. E ele pegava então um machado e carvava em um arado. Assim disse o historiador Josefa, historiador judeu. Eles não podiam nem acreditar o que eles estavam ouvindo. Como que poderia ser esse carpinteiro? Ele não era lá da aristocracia de Jerusalém, ele não era um dos profetas, pelo menos eles pensavam. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. A sinagoga naquele sábado de manhã estava lotada. Não era grande para começo de conversa, mas haviam, 10, 20, 30 pés de profundidade, tentando ver a quem estava lá, para vê-lo, para ouvi-lo, o que ele iria fazer. Aquele menino local lá que fazia coisas boas, aquele menino que fazia coisas com as mãos, mas seja qual for a admiração que eles tinham, ia se tornar uma raiva amarga, tanto que eles queriam matá-lo e poderiam matá-lo, mas se não fosse pelo Espírito Santo. E ele se levanta. E eles dão para ele o livro de Isaías. E ele abriu para o capítulo 64, primeiro versículo. E começa a ler: pois o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías profetizou 1750 anos antes. 750 anos antes. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos,
a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Isto é o ministério de Jesus Cristo. Então ele disse algo que incendiou a liderança. Ele disse: este dia, as Escrituras foram cumpridas. E eles sabiam o que ele quis dizer. Eles sabiam que queria dizer que ele era o Messias. Eles sabiam que queria dizer que ele era aquele que Davi havia falado, Abraão havia falado, que lutou com Jacó. Ele era aquele, como que pode ser um carpinteiro, um filho de um carpinteiro? Olha, não da aristocracia de Israel. E então o que ele disse agora causaria aquela contenção, uma bola de fogo. Ele disse: haviam muitos em Israel no tempo de Elias, no tempo da fome, mas só havia um por qual Elias foi enviado, e ela era uma gentil. Haviam muitos leprosos em Israel, mas só havia um que Elias foi enviado, e era Naamã, e ele era um gentil. E aí isso realmente ficou enraivecido, mas deixa para lá. Eu preferiria falar sobre o seu ministério, porque o seu ministério não começou e acabou em Nazaré, ainda está trabalhando em todo o planeta até hoje. Glória a Deus, aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar aos pobres. Eu já preguei em cruzadas em toda a América Central, América do Sul, estádios gigantes. E eu me lembro, o Senhor falou comigo numa tarde e eu orei pelo culto naquela noite. Olha, haviam milhares e milhares de pessoas lá. E existe algo sobre os latinos que eu desfruto pregar para eles. Eu não gosto de falar, sabe, de nenhuma parte do mundo, mas eu prefiro pregar para este povo do que qualquer outra pessoa. E o Senhor me disse, Ele disse: diga para eles, não só naquela noite, mas todas as vezes que pregávamos em qualquer outro lugar no mundo, diga para eles: não olhe para a América, não olhe para o seu governo errado, não olhe para o homem, mas olhe para Jesus Cristo, pois Ele é capaz de suprir a sua necessidade. Glória a Deus! A humanidade tem praguejado grandes problemas. Por exemplo, o orgulho. E esse é o problema da América. Mas o que eu vou dizer também é um problema da América. O orgulho, número 1, e a falta de valor. Olha, eu não tenho valor algum. Eu estava pensando a Francis, quando nós casamos, nós dois pegávamos algodão. Ela não ficava muito bem, ela pegava 150 libras, eu pegava 400 libras por dia. Eu comecei a lutar com ela.
Alguns de vocês olham para mim pegando algodão. O que é isso aí? Colhendo, você colhe algodão, ué. E eu nasci no lar de pais que vieram no meio da Grande Depressão. Não havia dinheiro, não havia empregos, não havia comida e não havia educação. Os meus pais não tiveram educação. E toda a educação que eu recebi foi aprendida por mim mesmo. E tinha que ser assim. Deixa eu falar uma coisa, eu não tenho orgulho, mas olha, aconteceu. Eu estava na 8ª série e a professora estava ensinando evolução. Agora você pode olhar para mim e me dizer que a minha paciência não é a melhor, não é? E esse senhor um dia começou a zombar, a chacotear aqueles que criam na criação, no criacionismo. No princípio Deus criou os céus e a terra. E ele começou a blasfemar. Quando ele acabou, eu me levantei, eu não podia aguentar mais. Eu disse: Senhor, quando eu comecei a escutar você, eu não cria na evolução. Mas agora eu estou perto porque você parece mais um macaco do que qualquer outra pessoa que eu já vi. E eu nunca voltei para a escola. Eu não acho que eles iam me deixar voltar se eu tivesse voltado. Mas eu não perdi, porque eu comecei a aprender este livro, a palavra do Deus Todo-Poderoso. O homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E se você não for educado neste livro, você não é educado. E se você for educado neste livro, você é uma pessoa educada. Meu pai e minha mãe não me criaram assim, mas... Olha, eu tenho um estômago cheio de raiva. E ele parecia mesmo um macacão. Ai, graças a Deus pela maravilhosa graça. Agora o que eu fiz foi errado, então entenda isto. Um pouquinho. Mas não muito. Deixa eu dizer isto aqui. Este problema do orgulho, o problema da falta de valor, milhões em todo o mundo, centenas e milhares, eles vivem um estado: eu não tenho valor, eu não valho nada, eu viverei e morrerei assim, mas você não precisa viver assim. Jesus Cristo pode te dar autoestima, e Jesus Cristo vai te dar autoestima se você entregar o seu coração e a sua vida para Ele. Ele vai te tirar desta falta de valor para algo para o reino de Deus. Ele é o único que pode fazer isso. Porque você vê, existem milhões que, olha, têm mestrado na universidade, mas eles pensam de si mesmos como nada. Porque somente Deus pode te ajudar a entender a si mesmo e o seu valor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele pode entrar no seu coração e na sua vida e transformar o seu mundo. Em segundo lugar, Ele veio, eu amo isto, para curar o quebrantado de coração.
para curar os quebrantados de coração. Vivemos num mundo, uma raça caída, fazemos parte de uma raça caída mesmo que Jesus nos exaltou, mas sofremos a dureza desse estado caído, de tristeza e dificuldades e desespero. Esta é uma das razões porque existe tanto alcoolismo, tentando beber para esquecer a dor e a tristeza, as drogas para tentar se sentir bem por alguns momentos. Mas não importa, somente Jesus Cristo pode curar o quebrantado de coração. Não quer dizer que Ele vai remover a dor ou o sofrimento. Muitas vezes fica lá por um período de tempo, mas Ele te dá graça para olhar além daquele momento, para aquilo que Ele aperfeiçoou e preparou para você. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, Jesus disse. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não for assim eu não o teria dito, e eu irei para preparar-vos lugar. Não me importa quem você é, eu tenho $10, tudo bem, mas agora Deus com os anjos estão preparando uma mansão para você nos portais da glória, se você é salvo pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, é uma alegria incontável, é um conhecimento tremendo. Glória a Deus. Mas agora, Ele está preparando uma mansão. Muito bem. Número 3. Ele veio para pregar o evangelho ao pobre e curar o quebrantado, pregar libertação, liberdade aos cativos. 20 milhões de alcoólicos na América. 10 milhões de bêbados. Eu não sei a diferença de um problema que tem problema com a bebida e um bêbado. 25 milhões drogados. Eu estava escutando semana passada. 150 pessoas todos os dias, 7 dias por semana nesse país da América morrem por causa de uma overdose. 150 pessoas por dia morrem por causa de uma overdose de drogas, tentando escapar da vida. Você vê, a vida sem Deus, ela é amarga. Deixa eu te dizer uma coisa. E me perdoe pela repetição, mas eu tenho que falar para você o que eu mencionei quarta-feira à noite. Então fique firme aí, você vai saber por que em um momento. 30 anos atrás, eu e a Francis fomos convidados para escutar um pregador que nós conhecíamos, consideramos ser um grande amigo, e ele era. E foi em uma igreja em particular, do outro lado da cidade. E nós fomos, um culto muito bom, uma boa mensagem. Começamos a ir embora quando o culto acabou, e eu acho que 200 pessoas se reuniram ao nosso redor, eram bondosas, graciosas, nos cumprimentando, e eu agradeço a sua bondade. E eu notei um homem à minha direita, não sabia quem ele era, eu estava atraído para ele, eu vi ele de pé lá. E finalmente a última pessoa foi embora, e ele nunca se intrometeu, ele aguardou até que todos fossem embora, e ele andou até a mim. E disse: irmão Swegard, gostaria de falar com o senhor por um momento. E eu disse: certamente, a Francis estava lá comigo. Ele disse: eu sei que eu sou salvo, eu sei que eu sou batizado com o Espírito Santo e eu amo a Deus. E ele começou a chorar. Mas eu estou sofrendo com um problema.
E era ruim, eu não vou dizer o que era, mas era ruim. E eu não posso obter vitória. Isso foi 30 anos atrás e eu não sabia ou entendia a mensagem da cruz, com um pouquinho de conhecimento que eu tenho agora. E eu lhe disse o que eu já disse milhares de pessoas. Você vai ter que orar mais, leia mais a sua Bíblia, etc. e etc. E eu nunca vou esquecer, ele olhou para mim, os seus olhos estavam chorando, e ele abaixou sua cabeça e disse: eu tentarei, eu tentarei. E eu fui embora, eu e a França estávamos indo embora. Olha, no fundo do meu coração, eu sabia que eu não tinha ajudado este jovem. Eu não estou, olha, Deus me perdoe, não estou falando mal da oração, da leitura bíblica, mas não tínhamos, sem isso não temos relacionamento com Cristo. Mas eu sabia de alguma maneira que não era a resposta para aquela prisão. Pois a cruz é a única resposta para as prisões. A cruz de Jesus, ele expiou por todos os pecados lá, glória a Deus. Lá ele libertou os cativos e pregou libertação para os cativos. E eu fui embora. A face dele me atormentou. Como eu disse, eu não o conhecia. Eu disse naquela quarta-feira, quantos de vocês estavam aqui? Muito bem. Quinta de manhã, eu recebi um e-mail. Querido irmão Swegertz, eu estava assistindo o culto quarta-feira à noite. Eu sou o homem que você estava falando. E obrigado pela mensagem da cruz, me libertou. Eu não tenho mais esse problema. Glória a Deus, alguém tem que louvar a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Pregar libertação aos cativos, ele não disse libertá-los, ele disse pregar liberdade aos cativos. Quando nós pregamos Jesus Cristo e Ele crucificado, estamos pregando a libertação. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu não podia fazer nada, eu comecei a chorar. Agora pense sobre isso, ele disse, irmão Sweger, foi 32 anos atrás. Mas foi embora, foi embora. Well, gone at last. Gone at last. Thank God my sins are gone at last. I had a long streak of that bad, bad time, but my sins are gone at last. My Lord, I said gone at last. Gone at last. Oh, my sins gone at last. Kevin, coloca xarope aí de chocolate. I said gone at last. Gone at last. Thank God my sins are gone at last. I had a long streak of that bad, bad time, but my sins, well, are gone at last. E vocês sentados aí atrás, por quê? Vem pra cá, rapaz.
Meu Senhor! Meu Senhor! Pega o seu tamborim, Josué falou, vamos ter uma conferência aqui. Vamos abrir o Mar Vermelho. Glória a Deus. Well, gone at last. Gone at last. Gone at last. I had a long figure that bad time for my sins are gone at last. Amazing grace, how sweet that holy sound. Oh, that saved a wretch like me. Well, I once was lost, now thank God I'm found. Blind, but now I see. Well, gone at last, gone at last, gone at last, gone at last. Thank God my sins are gone at last. And alone, figure that bad time. Sins are gone at last. Eu não acabei esta mensagem, mas eu vou parar aqui. Porque eu sinto que o Espírito Santo está dizendo que Ele preparou milhões para serem libertos. E eu não vou envergonhar ninguém nesta congregação. Mas, se existe algo na sua vida que não deve estar, eu quero que você venha para frente, crendo que Jesus Cristo vai te libertar. Não me importa o que é, não importa. Olha, temperamento, nicotina, drogas, pornografia, seja o que for, o álcool, eu quero que você creia que Deus vai te libertar. Venha, jovem, Deus te ama. Glória a Deus, aleluia. Venha, minha senhora. Glória a Deus, seja louvado teu nome, ó Deus. Vamos cantar de novo. Eu quero que você saia do seu lugar, venha para cá. Eis um irmão aqui, glória a Deus. Outro jovem, glória a Deus. Mais pessoas, Deus está lidando com você. Venha, venha. Well, gone at last. Gone at last. Thank God my sins are gone at last. I've had a long figure that bad. My sins. Give me about 100 saints, come on. Well, gone at last. Thank God at last. My sins are gone at last. I've had a long figure that bad time. Are gone at last. Well, gone at last. Praise God at last. Wanna tell you my sins are gone at last. I've had a long figure that bad. They're gone at last. Olhe para o irmão Swegert. O que Jesus fez na cruz, Ele fez por você. Eu quero que você entenda isto, Ele fez por você. Eu vou orar agora. E eu quero que você creia em Deus. Ele vai te libertar deste problema, seja qual for. Eu quero que cada um aqui estenda suas mãos para essas pessoas. Glória a Deus. Pai Celestial, eu oro por cada jovem, cada homem, cada mulher que está de pé aqui hoje, cada um pela televisão, pelo satélite, não importa onde eles estão no mundo, eu tomo autoridade contra este problema, agora, em nome de Jesus Cristo, ser liberto desse problema, para nunca mais ter problemas de novo.
Glória a Deus. E eu digo: Well, gone at last. Thank God at last. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.